Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2021 da Cogna Educação. O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, com áudio e slides, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores, ri.cogna.com.br, abre parênteses, banner, webcast 3T21, fecha parênteses, e pela plataforma MZAQ. A apresentação também estará disponível para o download no site. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando as instruções adicionais serão fornecidas. Caso você necessite de assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. As informações a seguir estão disponíveis em reais, conforme a legislação societária brasileira e as práticas contábeis adotadas no Brasil, BR-GAAP, já em conformidade com as normas internacionais de contabilidade e IFRS, exceto quando indicado de outra forma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Cogna Educação, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Cogna e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Galindo, que dará início à apresentação. Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado por participarem da teleconferência para discutir os resultados do terceiro trimestre de 2021 da Cogna. Participam aqui comigo desse call o Frederico Villa, o nosso vice-presidente financeiro, os diretores-presidentes das nossas verticais de atuação, Roberto Valério, da Croton, e o Mário Guil, da Vasta, além do Bruno Giardino, que é CFO da Vasta, e o Eduardo Ronzac, que é o nosso diretor de Relações com Investidores e Finanças Corporativas. Bom, antes de começar a apresentação em si, eu acho que eu queria fazer um comentário mais genérico e mais geral sobre os impactos que a Covid trouxe para as nossas operações, e eles foram diferentes em cada uma das nossas unidades de negócio. Acho que agora, com 3 trimestres já do ano de 2021 entregues, fica muito claro que a Croton foi altamente impactada pela Covid em 2020 e a Vasta foi altamente impactada pela Covid em 2021. Acho que os números têm mostrado isso. A 20 a gente sofreu bastante em Croton, teve um impacto relevante na operação, tomamos todas as medidas que foram necessárias, fizemos uma reestruturação na operação, fizemos uma reestruturação no balanço e estamos colhendo os resultados desse turnaround de Croton de forma bastante consistente. Acho que os números acumulados dos 9 primeiros meses mostram isso. Em Vasta, a gente sofreu o impacto da segunda onda da pandemia, que foi entre o final do ano de 2020 e começo do ano de 2021. E a gente teve, então, impactos relevantes na receita. Então, a gente já sabia que o ciclo comercial de Vasta do ano de 2021, que está se encerrando agora nesse terceiro trimestre, né, porque o ciclo comercial de Vasta vai de 4 tri de um ano até o terceiro tri do outro, a gente já tinha informação de que o ciclo comercial não seria bom, que a receita não foi boa. Então, todo o esforço de Vasta foi para construir um ciclo comercial positivo para 2022. E a gente vai ver aqui, durante essa apresentação com o ACV de 22, que a gente conseguiu vencer essa etapa e construir um ciclo comercial muito promissor para 22. Portanto, Croton, muito impactada em 20, e em 21 começa a colher os resultados da reestruturação, e Vasta, muito impactada pela Covid em 21, e começa a capturar em 22 os benefícios de todo o crescimento de receita contratada. Então, eu queria começar a apresentação de hoje, indo para o slide 3, passando um overview sobre a Cogna e o que a gente tem realizado até o momento. Os resultados da Cogna do terceiro trimestre demonstram a retomada de performance e a conclusão do processo de turnaround da companhia. E nesse slide a gente tenta resumir todas as mensagens mais relevantes
dos principais negócios da Cogna. A Kroton, estamos do lado esquerdo, no bloco da esquerda, a Kroton teve um crescimento de captação bastante forte no segundo semestre de 21, de 37,8%, quase 38% de crescimento. E, interessante, crescimento no presencial e no EAD. 22% no presencial, exatamente 21,9% no presencial e 40,3% de crescimento no EAD. E com isso a gente chega a um crescimento de 7,8% na base total de alunos no segundo semestre de 21. Acho que é importante destacar que a operação da Ampli, com a parceria com a TIM, foi responsável isoladamente por um crescimento de 8 pontos percentuais no segmento digital. A gente vai ver todas as informações desse slide depois com mais detalhes apresentadas pelos CEOs das empresas. Já a adimplência do trimestre, aqui no quarto bloco, no quarto bullet do bloco Kroton, a adimplência do trimestre continua evoluindo e apresentou uma melhora de 8 pontos percentuais desde o primeiro trimestre de 2020. E essa melhora da adimplência, em conjunto com a mudança do mix e a mudança do mix do presencial para o híbrido e para o digital, e a redução de despesas de marketing resultou num crescimento de 620 basis points na margem EBITDA recorrente, que atingiu 23,4% no terceiro TRI e 30,9% no acumulado de 9 meses. Resultados bastante fortes em Kroton e acho que mostram de forma inequívoca aqui que o turnaround foi concluído e que as perspectivas, tanto para o quarto trimestre quanto para o ano de 2022, são bastante positivas. E acho que, por fim, eu queria mencionar que a gente passa a reportar a partir dessa release os números de ensino superior, de graduação e pós-graduação consolidados no resultado da Kroton. Acho que foi importante, durante algum tempo, manter a Platos como uma empresa isolada. Ela era uma empresa pequena, até que ela atingisse tamanho e maturidade suficientes, mas hoje já são mais de 50 mil alunos de pós-graduação, e como 95% da receita da Platos está relacionada com o cliente Kroton, estar junto da Kroton facilita a utilização dos canais de distribuição da Kroton. Por isso a gente resolveu, tanto internamente, do ponto de vista organizacional, quanto do ponto de vista de comunicação com o mercado, traduzir os resultados da Platos integrados aos resultados da Kroton, mas vocês vão continuar vendo indicadores operacionais do produto de pós-graduação nos releases posteriores, assim como nesse release apresentado hoje. No bloco do meio a gente tem a Vasta. Na Vasta, a gente encerrou o terceiro trimestre do ano comercial de 2021, como eu disse, que se encerra no terceiro TRI de cada ano, e esse foi o ano mais desafiador da história da empresa. Com o quarto trimestre de 21, a gente inicia um novo ciclo e as perspectivas são bem positivas, a gente vai ver isso na apresentação que o Gil vai conduzir. Com receitas contratadas até o presente momento, a gente espera um crescimento de 31% em comparação com a receita de 21, sendo 20% crescimento orgânico. Então, 31% já contratado de crescimento, 32% já contratado de crescimento, sendo 20% de crescimento orgânico e 12% vindo da aquisição do Eleva. Com dois potenciais upsides aqui. O primeiro deles, o ciclo comercial não está concluído, ainda tem crescimento para ser entregue de contratações de escolas até o começo de janeiro. E segundo, nesses números não estão os alunos que saíram das escolas durante 2020 durante 2021 por conta da pandemia. Portanto, se eles retornarem, a gente tem um segundo bloco de upsides aqui. Então, uma receita contratada bastante forte, com mais upsides, com mais riscos de upsides do que de downsides. A gente está bastante otimista e o Gui vai explicar um pouquinho tudo que foi feito para a gente conseguir essa receita contratada relevante. O ACV fala da receita de subscrição, que é a maior receita da companhia, mas vamos falar um pouquinho da receita de não subscrição. Ela vem representando um percentual cada vez menor da companhia. A gente espera uma leve queda, single digits, dessa receita de não subscrição, mas pela representatividade total, isso não vai impactar um forte crescimento esperado para a receita total da Vasta no ciclo comercial de 2022. Outro ponto importante é que nesse trimestre a gente teve a conclusão da compra do sistema de ensino Eleva e com isso a gente chega a 5 aquisições no último ano, conforme a previsão do plano do IPO. E por fim, na última coluna da direita, vamos falar um pouquinho sobre o consolidado da Cogna. A gente totalizou, talvez a informação mais forte desse release todo, a gente totalizou 390 milhões de reais de geração de caixa operacional GCO nos últimos 9 meses de 2021, que é 114% acima dos 182 milhões que a gente reportou no mesmo período do ano anterior. E em termos de alavancagem, a gente manteve um índice em patamar bem confortável e a relação dívida líquida EBITDA ajustado está em 2,07 vezes. Além disso, a gente teve a conclusão da outra ponta da transação com a Eleva, a venda das operações de escolas próprias da Saber para a Eleva, como parte daquela operação que foi mencionada em Vasta. E por isso está totalmente alinhado com a estratégia da companhia de focar em ativos asset light e com maior potencial de crescimento. E a gente também
Desde o primeiro, do terceiro trimestre, a gente estabilizou já o ERP SAP Cloud, integrando e otimizando todos os processos de Cogna, Croton e Platos no SAP. Então, para concluir essa mensagem inicial e passar a palavra para o Roberto dar sequência na apresentação de Croton, eu acho que, se eu preciso pontuar 4 temas relevantes que vocês vão ver nessa apresentação, os 4 temas mais críticos ou mais positivos seriam, primeiro, uma forte captação de alunos, 38% de volume, 28% em receita, com crescimento tanto no presencial quanto no EAD, uma forte retomada de rentabilidade em Croton, com 31% de margem, e em Cogna, com 25% de margem em Cogna, no acumulado do ano. Um terceiro ponto, o crescimento de 32% no ACV de Vasta, 20% orgânico e ainda com oportunidade desse número crescer até o final do processo, e a geração de caixa acumulada dos 9 meses de 21, que cresceu 114% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a gente acha que esses destaques reforçam o comprometimento da companhia com o alinhamento à estratégia que a gente vem falando nos últimos trimestres como um mantra na companhia, que é aumentar a rentabilidade de forma consistente, priorizando segmentos e modelos de negócio asset light, com maior potencial de crescimento e maior retorno sobre o capital investido. E aí eu queria passar a palavra agora para o Roberto Valério, nosso diretor-presidente da Croton, que vai conduzir a apresentação com os destaques operacionais e financeiros da Croton. Um abraço, Roberto. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Eu quero começar a minha apresentação no slide número 5, onde eu vou resumir os principais destaques da Croton nesse terceiro trimestre de 2021. Eu queria começar dizendo que nas divulgações de resultados anteriores, eu comentei que o final do ano de 2020 seria, o período mais relevante da reestruturação da operação e do fortalecimento do balanço da Croton, e que a virada de 2020 para 2021 seria, de fato, o ponto de inflexão para a Croton. Eu comentei isso várias vezes, inclusive foi uma expressão que a gente usou várias vezes internamente aqui na Croton, o conceito do ponto de inflexão. Então, a partir desse ponto, eu destaco que no primeiro e no segundo trimestre de 2021, a gente já tinha dado sinais claros dessa recuperação de performance da companhia, e os resultados desse terceiro trimestre, na nossa visão, reforçam a consistência, acima de tudo, dessa retomada de resultados positivos, com uma recuperação de rentabilidade e uma maior racionalidade na alocação de capital. Quero começar destacando o forte resultado de captação nesse último ciclo de matrículas, como mencionado pelo Rodrigo anteriormente. A nossa captação cresceu 37,8% no segundo semestre de 2021, sendo quase 22% no presencial e mais de 40% na educação à distância. Do ponto de vista financeiro, nós também tivemos um crescimento de receita na captação, ou seja, falando só da safra de captação, de quase 28%, indicando mais uma safra de novos alunos com boa receita, o que pavimenta, prepara o caminho para uma retomada de crescimento de receita total a partir de 2023. Além das evoluções que eu mencionei, nossa base de alunos de graduação cresceu 7,8% nesse ciclo. Outro destaque que eu queria trazer para vocês, e que a gente vem mostrando consistentemente, é o crescimento da base de polos. Em relação ao número de polos de educação à distância, a gente implementou 706 novas unidades, o que representa um crescimento de mais de 45% se a gente comparar com o terceiro trimestre de 2020. Portanto, um crescimento bastante acelerado, atingindo um total de 2.259 unidades, ou seja, polos de educação à distância. Falando agora sobre o produto, um pouco sobre o produto e sobre o conceito de Customer Centricity, seguimos melhorando de maneira consistente todos os nossos indicadores de satisfação de clientes, com um aumento de 14 pontos percentuais no NPS de alunos, na comparação ano sobre ano, quando a gente leva em conta o mês de setembro. Outro destaque que para nós também é motivo de bastante satisfação é o fato da Croton ter atingido a melhor nota no portal Reclame Aqui, dentre todas as empresas de educação superior, ou seja, a gente não só com indicadores internos, mas também avaliados por um ente externo, estamos melhorando cada vez mais a experiência dos nossos alunos. Além disso, o ambicioso programa de transformação tecnológico da Croton, que a gente já citou em outras apresentações, o chamado PTK, Programa de Transformação Croton,
que envolve não apenas a arquitetura, mas todo o conjunto de aplicações sistêmicas, segue firme no seu roadmap. Por fim, eu quero destacar o bem-sucedido turnaround que implementamos em nossas operações de campus, né, nos nossos campi. A otimização do portfólio de cursos por unidade permitiu o crescimento de alunos e de receita de EAD, suavizando o impacto da redução da base de alunos e da receita do presencial, influenciado fortemente pela pandemia. Outro destaque é a eficiência na redução de folha de pessoal, aluguéis, despesas com infraestrutura, que a gente vem mencionando nas últimas reuniões, inclusive apresentado durante o Cogna Day, decorrente da redução do número de unidades próprias e, claro, da otimização das unidades remanescentes. Também conseguimos melhorar o perfil de crédito dos alunos pagantes, gerando um aumento de adimplência e, consequentemente, uma redução de PCLD de 90 milhões no terceiro trimestre de 2021. Destaco aqui que a gente tem trabalhado fortemente na adimplência e, consequentemente, na redução da PCLD. Em 2021, revisamos nossa estratégia de marketing, passamos a investir melhor, né, direcionando nossos recursos para opções mais eficientes, especialmente as opções digitais, promovendo uma mudança dos canais de divulgação das mídias offline para as mídias online, apresentando uma redução nas nossas despesas de marketing e vendas, em conjunto com forte crescimento de captação de alunos. Essas duas coisas em conjunto nos permitiu ser muito mais eficientes e reduzir o nosso CAC, né, nosso custo de aquisição de clientes, que eu acredito que hoje é o benchmark de mercado, é o menor do setor. Do ponto de vista financeiro, destaco o crescimento de 15 pontos percentuais no EBITDA ajustado, acumulado nesses 9 meses de 21, atingindo uma margem de 30,9% no período. Seguindo para o slide 6, eu gostaria de destacar alguns números referentes à captação do segundo semestre de 2021. Os resultados de captação apresentados pela Kroton nesse trimestre não apenas demonstram que o setor, né, como um todo, haja visto o resultado dos nossos peers, superou o pior momento da pandemia, com o avanço da vacinação por todo o país e a redução das restrições das atividades presenciais, mas, acima de tudo, mostram a capacidade da Kroton de captar mais alunos do que a média de mercado, mesmo com uma redução significativa dos investimentos em marketing e vendas. A captação desse segundo semestre apresentou um forte desempenho para o segmento presencial, tanto para o segmento presencial, quanto para o EAD, que apresentaram crescimentos de 22% e 40%, respectivamente. Além dos resultados expressivos de volume de alunos captados, acho que é importante destacar que a gente cresceu a receita. Ou seja, não é só volume com descontos, é volume também com qualidade de tickets. Por gentileza, aguardem enquanto reconectamos o palestrante. Por gentileza, aguardem enquanto reconectamos o palestrante. Dentro de instantes, retornaremos à conferência. Um momento, estamos reconectando os palestrantes. Por gentileza, pode prosseguir. Olá, pessoal. Peço desculpas, acho que a gente teve um problema técnico aqui. Eu vou retomar do slide 7, que acho que foi onde eu parei, onde a gente perdeu a conexão. Então, falando sobre os indicadores referentes à base de alunos, a base total de alunos de graduação apresentou um crescimento de 7,8% no ciclo, guiadas especialmente pelo crescimento do ensino digital, que manteve a tendência dos últimos trimestres e cresceu 19% no período. Em contrapartida, esse número foi parcialmente compensado pela redução observada na base de alunos do ensino presencial, que teve uma queda de 18,6%. Falando um pouquinho sobre o ticket médio, o ticket médio do aluno presencial pagante teve uma redução de 7,2%. A gente já explicou isso em outras apresentações de resultado.
Essa queda ocorreu em função da troca, né, de alunos veteranos de ticket mais alto, que inclusive já tiveram vários reajustes ao longo dos últimos anos, por alunos calouros de ticket menor, dada a competição de mercado. Nada que signifique que o nosso ticket de entrada esteja caindo, né, o nosso ticket de novos alunos, mas sim na comparação entre novos alunos e alunos veteranos, já com vários reajustes e se formando, existe uma diferença, por isso essa queda de 7%, reflexo das últimas safras de captação. No EAD, o aumento da captação de alunos no 100% online e a formatura de alunos semipresenciais, que era a massa da nossa base de veteranos, cujos tickets são mais altos, impactou o ticket médio em 10,7%. Apesar disso, o forte crescimento do volume de novos alunos compensou a queda de ticket e levou a um crescimento de receita de 12,2% no período. Passando para o slide 8, eu gostaria de destacar que nosso índice de cobertura do contas a receber registrou um aumento marginal quando comparado ao trimestre passado, totalizando 67,8% e segue sendo o mais alto da indústria. Já o prazo médio de recebimento de alunos pagantes atingiu 50 dias, apresentando uma redução expressiva de 56 dias em relação ao terceiro trimestre de 2020, e mais uma queda de 21 dias quando comparado ao segundo trimestre de 2021. As iniciativas que buscaram melhorar a qualidade dos alunos captados, além da maior inteligência analítica nas renegociações durante os períodos de rematrícula, que a gente já mencionou em alguns ciclos aqui para vocês, e o aumento de eficiência de cobrança ao longo dos últimos trimestres, geraram uma melhora de 8 pontos percentuais na adimplência, quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2020. Como consequência, a PCLD teve redução de 43,5% quando comparado com o terceiro TRI de 2020. Passando para o slide número 9, queria trazer um pouco mais de detalhes para vocês do que estamos fazendo em relação à gestão do capital de giro e do contas a receber. A gente está monitorando o engajamento do aluno, prevenindo a evasão e, acima de tudo, reconhecendo rapidamente durante o próprio semestre, quando essa evasão acontece, evitando que esse aluno passe a compor um contas a receber de menor qualidade. Como já mencionado anteriormente, temos um novo modelo de provisionamento que foi construído em conjunto com uma consultoria internacional e que apresenta uma acuracidade de 88% e tem nos ajudado muito nesse processo. O modelo de desconto pontualidade que foi implementado também trouxe uma melhoria importante para os nossos índices de adimplência, por isso eu destaco ele aqui. E, por fim, falando um pouco sobre os nossos programas de financiamento, é importante lembrar que nós descontinuamos a oferta do PEP, né, que era o nosso programa estudantil de parcelamento, para novos alunos no ciclo 21.1. Ainda temos alunos veteranos, mas a partir do 21.1 não oferecemos para novos alunos. E, além disso, também a gente implementou uma mudança no modelo do PMT, para que o pagamento seja feito ao longo do curso e não mais ao final do curso, né, após a formatura do aluno, como era feito anteriormente. Obviamente, isso impacta e melhora aí o nosso contas a receber. Passando para o slide número 10, a nossa receita líquida caiu 12,8% em comparação com o trimestre anterior, como consequência da redução do número de alunos de graduação do ensino presencial, que, como vocês sabem, tem um ticket médio alto, e da redução de alunos do FIES na base, que também tem um ticket ainda mais alto do que dos pagantes do presencial. Isso tudo foi parcialmente compensado pelo aumento de 17% na receita de educação à distância. No acumulado, a receita líquida apresentou uma queda de 13,8% nesses primeiros 9 meses de 21, mas mesmo com essa queda registrada, a mudança do mix para cursos híbridos digitais, que é importante lembrar, gera uma redução de receita, né, porém com uma melhora de margem e uma melhora de geração de caixa, que é o que a gente tem buscado do ponto de vista estratégico. Uma operação um pouco menor, mas com mais geração de caixa e com melhor margem. Safras de captação sucessivamente fortes, essa já é a terceira safra de captação que vem com uma receita forte, indicam, né, e reforçam a nossa crença no crescimento de receita total a partir de 2023.
Com relação ao EBITDA recorrente, eu queria passar para o próximo slide, o slide 11, onde eu destaco que a companhia teve um aumento de 15,5% quando comparado com o terceiro trimestre de 2020. Já quando a gente analisa os 9 meses de 21, nós apresentamos um crescimento de 300 milhões, ou seja, quase 70% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Essa evolução na operação e na margem EBITDA mostra claramente que a estratégia de digitalização que a gente tem empreendido tem gerado bastante valor para a Kroton. Por fim, passando para o meu último slide, o slide número 12, eu gostaria de destacar alguns pontos relevantes sobre a nossa política de Customer Centricity. Desde o início do processo de transformação digital, a gente adotou um modelo de operação que coloca o aluno no centro das nossas decisões, e essa estratégia tem melhorado de maneira significativa a experiência do nosso cliente. A gente fica muito feliz em trazer esses dois indicadores que eu já comentei anteriormente, né, com claras melhorias dos nossos serviços. Primeiro, o aumento de 14 pontos percentuais no Net Promoter Score, no NPS, medido internamente, quando a gente compara esses últimos 12 meses, além da melhor nota do portal Reclame Aqui, dentre todas as empresas listadas do segmento de educação superior. Para finalizar esse tema, eu acredito que o nosso ambicioso programa de transformação tecnológica, o PTK, como eu mencionei, vai gerar experiências ainda melhores para os nossos alunos. Essas melhorias que vocês enxergam nos indicadores são muito mais relacionadas a melhorias de processo, não necessariamente de sistemas. Mas, enfim, quando os sistemas estiverem todos modificados, certamente as jornadas acadêmicas, administrativas e financeiras dos alunos vão melhorar ainda mais. E acho que, acima de tudo, essa transformação vai nos permitir ser muito mais ágeis e inovadores no desenvolvimento de novos produtos e serviços que, às vezes, a gente demora mais do que a gente gostaria, porque os sistemas não são tão ágeis e flexíveis. Com isso, eu agradeço a atenção de todos, encerro a minha apresentação, respondo perguntas ao final. Queria aproveitar e passar a palavra ao meu colega Mário Ghil, diretor-presidente da Vasta. Obrigado, Beto. Boa tarde a todos. Eu vou cobrir com vocês os próximos 3 slides, começando pelo slide 14, onde a gente vai analisar os números operacionais da Vasta. Apesar de nós termos passado pelo ano mais desafiador da história da empresa, nesse terceiro trimestre nós encerramos o ciclo comercial de 21, que vai do quarto trimestre de 20 até o fim do terceiro trimestre de 21, e apresentamos um crescimento de 8,7% na receita dos produtos e serviços de subscrição, né? Segmento que provou sua resiliência no momento super adverso. Sem par, o nosso sistema de livro baseado em livros impressos, sem a par, esse crescimento sobe para 9%, ou 51 milhões, sendo então o destaque do ciclo. Por outro lado, os produtos de não subscrição se mostraram bem menos resilientes na crise e tivemos uma redução de 44,7% na receita dos produtos de não subscrição, o que acabou com isso registrando uma redução de 6,7% na receita líquida total da companhia. Conforme nós já anunciamos anteriormente, a gente tem direcionado toda a nossa estratégia e foco para o crescimento do segmento de subscrição, que agora, ao final do terceiro trimestre de 21, foi responsável por 83% da receita do ciclo comercial. Então, apesar do nosso mix de receita, o melhor mix de receita, a própria redução da receita com outros fatores, como o aumento da nossa estrutura administrativa depois da abertura do capital, o aumento na rubrica de PCLD impactou a nossa rentabilidade. A gente acabou encerrando o ciclo comercial de 21 com um EBITDA recorrente de 141 milhões de reais, o que equivale a 15,8% de margem. Nesse trimestre, também registramos uma despesa pontual de 20 milhões, com a baixa de custos editoriais relativas a didáticos, o que está alinhado à nossa estratégia de portfólio para o futuro. Se a gente desconsiderar esse efeito one-off, a margem EBITDA recorrente deste ciclo subiria para 18%. No próximo slide, que é o 15, eu queria dar um pouco de destaque para o nosso track record de M&A. No dia 22 de outubro, o CAD aprovou a aquisição da plataforma de ensino Eleva, e aqui vale destacar que o CAD não nos obrigou, não nos impôs nenhuma restrição à transação.
que não só amplia o nosso portfólio de Vasta, como também nos torna distribuidora exclusiva da plataforma Eleva para todas as escolas Eleva por meio de um contrato de longo prazo já firmado. É importante destacar e agradecer aos times aqui que toda a preparação e planejamento integrado entre as equipes possibilitaram a aprovação do CAD no dia 29 de outubro. Essa é a nossa quinta aquisição nos últimos 12 meses e a gente continua cumprindo o compromisso que fizemos durante o IPO. Nossa trajetória de crescimento ainda está só no começo, o nosso pipeline de M&A continua bastante robusto, com boas perspectivas, né? Já estamos engajados aí em várias outras transações. Agora, o último slide é dedicado ao crescimento do nosso ACV, o nosso Annual Contract Value. Ele está no slide... Então, dando continuidade aqui, olha, no slide 16 eu vou fazer os comentários sobre o ACV, o Annual Contract Value. Queria comentar um pouco sobre a evolução do ACV para vocês, né? Como o Rodrigo falou logo no início do call, nós temos as expectativas de um ciclo comercial muito bom para esse ano de 22, mesmo faltando ainda 2 meses para o encerramento do ciclo de marketing, né, da campanha comercial. Nós temos até o final de outubro, ou usando a data de fechamento de outubro, nosso ACV para 22 totaliza 888 milhões de reais, o que representa um crescimento puramente orgânico de 20% sobre a receita de subscrição do ciclo 21, insisto, até o momento. Se nós excluirmos o par paper-based, né, ou seja, os livros didáticos físicos, o crescimento é ainda mais robusto, ele chega a 28%, já que quase 100% da receita de ACV que nós temos capturado, ela vem de sistemas de ensino tradicionais ou sistemas de ensino para produtos complementares ou a nossa nova plataforma digital de livros didáticos por assinatura das famílias, o PAR as a Service. E tudo isso orgânico. Considerando a compra da plataforma Eleva, o nosso ACV de 22 já totalizaria 974 milhões de reais, ou um crescimento de 32% sobre a receita de subscrição percebida agora em 2021 ou no ciclo comercial de 21. Nós vamos seguir o compromisso de atualizar o ACV ao final da campanha comercial e é importante mencionar que nas projeções de ACV não consideramos o retorno imediato dos alunos que se evadiram das escolas durante a crise da pandemia, nem o volume de livros didáticos que acabaram sendo reutilizados pelas famílias no ano letivo de 21. Portanto, nós encaramos esses 2 efeitos como potenciais upsides para o futuro. Como nós já falamos, o nosso produto de não subscrição foi severamente impactado pela reutilização de livros didáticos e ainda esperamos talvez uma leve queda na sua receita, porém, dada a sua baixa representatividade hoje na receita total, isso não afeta o crescimento da receita da companhia esperado para 22. Bom, eu queria aqui, por fim, destacar o aumento expressivo do número de escolas parceiras, né? Nós já temos, year to date, nós temos um aumento de 19% no total de escolas que nós vamos atender para o ano letivo de 22, e temos atualmente algo próximo a 5.400 escolas parceiras. Então, também queria agradecer a atenção e passar a palavra para o Fred Villa. Obrigado, Gil. Boa tarde a todos. Iniciei aqui a apresentação agora, falando um pouco sobre os resultados operacionais da Saber. Primeiro, né, falando de receita líquida. Receita líquida, no terceiro trimestre, ela permaneceu estável, um leve crescimento aqui na ordem de 0,5%, alcançando 155 milhões de reais. Entretanto, olhando para o EBITDA, né, recorrente e a margem, nós tivemos aqui um crescimento de EBITDA saindo de 30 milhões para 37, esse crescimento de 7 milhões, e também um crescimento de margens, chegando à margem nas escolas de 23,8%. A performance da receita, apesar de estar estável, né, nós tivemos um crescimento de EBITDA, e cabe mencionar aqui que nós concluímos o processo de venda das escolas, né, no último dia 29 de outubro de 2021. Dando sequência à apresentação,
falando sobre os novos negócios, agora partindo para o slide número 20, né? Olhando também, vendo a receita, né? Nós tivemos aqui no terceiro trimestre de 2020 uma receita de 180 milhões, com um crescimento de 13% aproximadamente, alcançando essa receita de 205 milhões, né? Um crescimento de 25 milhões de reais, principalmente em razão do crescimento das vendas do Programa Nacional do Livro Didático, e do EBITDA dar a receita para o EBITDA recorrente, né? Nós também tivemos um crescimento de aproximadamente 21 milhões de reais no nosso EBITDA e um crescimento de margem de 42,8%, alcançando a margem no terceiro trimestre de 2021 de aproximadamente 35%. Com uma mensagem importante no ano de 2021, o PNDD teve a maior parte da sua receita reconhecida no segundo semestre, impactado pela recompra do Fundamental 1 e Fundamental 2 do ensino médio e do ensino infantil. Ainda dando sequência aqui na apresentação, e agora saindo de outros negócios e indo para a Cogna, né, eu vou fazer só um resumo, né, do que o Mário Ghio e o Roberto Valério falaram. Então, a receita líquida de Cogna, nós tivemos aqui no terceiro trimestre uma receita líquida reduzindo em aproximadamente 7%, atingindo uma receita líquida no terceiro trimestre de 2021 de 1,170 bilhão. E a receita líquida acumulada de 9 meses, nós tivemos um decréscimo de aproximadamente 12%, atingindo uma receita líquida de 3,7 bilhões. Olhando para frente, né, é importante que as novas safras de captação dos alunos, né, e como o Mário Ghio comentou anteriormente, com esse forte ACV em Vasta, indicam um retorno de trajetória de crescimento da receita já para o ano de 2022. Falamos anteriormente de receita e agora passamos para o EBITDA recorrente, né? Nós, em Cogna, né, na consolidação desses números, nós tivemos um trimestre positivo. Na comparação do terceiro trimestre de 2021 para o terceiro trimestre de 2020, nós tivemos um crescimento de margem de aproximadamente 2% aproximadamente, chegando à margem de 20,1% e um crescimento de aproximadamente 6 milhões de EBITDA, alcançando o EBITDA recorrente de 235 milhões de reais. E o EBITDA recorrente de 9 meses, nós tivemos um crescimento de margem de aproximadamente 6,5%, chegando à margem de 9 meses de aproximadamente 25%, e um EBITDA recorrente alcançando 961 milhões de reais. Esse crescimento se dá pelos efeitos, os principais efeitos ocorreram em Kroton, né, com a melhora da nossa eficiência, tanto em custos, despesas operacionais e marketing, também com a melhora significativa da nossa inadimplência e com esse efeito na PCLD, adicionalmente com o impacto positivo aqui de captações. No próximo slide, né, uma mensagem importante que o Rodrigo mencionou anteriormente, é uma mensagem muito importante para nós internamente em Cogna e para o mercado, né, a geração de caixa operacional. Nós tivemos um crescimento no caixa operacional comparando 9 meses findo em setembro de 2020 com 9 meses findo em setembro de 2021, crescimento de aproximadamente 114%. Nós alcançamos uma geração de caixa positiva de 399 milhões de reais, onde temos uma conversão, né, a conversão de EBITDA em caixa com crescimento de 19 pontos percentuais, crescimento de 19 pontos percentuais, nessa conversão saindo de 23% para 42%. Lembrando que no primeiro semestre de 2021, nós geramos um caixa de 197 milhões de reais, e agora, nesse terceiro trimestre, nós geramos um caixa de 193 milhões de reais. Então, é uma melhora expressiva, tanto na conversão como na geração de caixa, que nos coloca aqui no caminho certo. Indo para o slide número 25, falando sobre o tema de alavancagem, né? Então, os efeitos que eu mencionei anteriormente, como redução de custos, despesas corporativas, né? Despesas de marketing, a nossa melhora da adimplência, como mencionado anteriormente, a companhia gerou esse caixa operacional no terceiro trimestre de 193 milhões, alcançando 9 meses findo 390 milhões.
A nossa alavancagem, nós tivemos uma leve redução de alavancagem na comparação com o segundo trimestre de 2021. Hoje a nossa alavancagem é de 2,007, um patamar confortável, e que a gente acredita que para os próximos trimestres a gente continua num patamar próximo confortável. E a conclusão do alongamento do nosso perfil de dívida com a emissão de debêntures, a nossa captação de Vasta e também a extensão do prazo de pagamento das nossas emissões de debêntures. Com isso, com a conclusão das operações, o nosso prazo médio de dívida, o duration das nossas dívidas, foi de 22 meses para 28 meses. Indo para o próximo slide, o slide número 26, falando agora sobre a nossa sólida posição de caixa e todo o nosso processo de endividamento. Estão mostrando, hoje a companhia tem uma posição de caixa de 3,5 bilhões, dívida líquida aproximadamente 3 bilhões de reais. Isso aqui vocês conseguem comprovar, né, no gráfico abaixo da esquerda, saindo dos empréstimos e financiamento, somando contas a pagar, e depois líquido da disponibilidade de 3,5, nós montamos uma dívida líquida de 2 bilhões 983, com EBITDA ajustado, né, dos últimos 12 meses de 1 bilhão 442, que mostra a nossa trajetória de desalavancagem da companhia. No nosso gráfico, à nossa direita, nós mostramos todo o cronograma de amortização de dívidas, que mostra a capacidade da companhia, né, de poder amortizar as dívidas nos próximos anos. O próximo ano, particularmente, é um ano de eleição, pode ter algum tipo de turbulência. Entretanto, a companhia está preparada para amortizar todas as suas dívidas no curto e médio prazo. E com isso, né, nós temos aqui um custo médio de nossa capital, um duration de 28 meses, com um custo médio de capital de CDI mais 1,6%. Com isso, eu encerro aqui a apresentação de Cogna e retorno aqui a palavra para o Rodrigo Galindo. Obrigado, Fred. Bom, no próximo slide, a gente está chegando no fim da nossa apresentação, e nesse próximo slide a gente buscou trazer os highlights dos resultados acumulados dos últimos 9 meses de 2021, numa síntese bem objetiva do que foi bom, do que caminhou bem e do que não caminhou tão bem. Acho que em receita líquida é o destaque negativo, aqui a gente tem uma queda de 12,3%, a receita de 4,2 para 3,7 bilhões de reais. O que não foi bem? Receita de graduação presencial, a receita da Vasta, a performance da Vasta foi pior que a esperada, impactada pela Covid, e o que compensou, mitigou esses impactos negativos em receita foi a receita da graduação digital, que parcialmente compensou os resultados do presencial de Vasta e continua trazendo boas perspectivas para os próximos anos. No bloco do meio, quando a gente fala de EBITDA recorrente, aí a gente tem notícias positivas. Um crescimento de 17,8%, a gente saiu de 790 para 931 milhões de reais e praticamente todos os indicadores positivos aqui. A gente tem aumento dos alunos do ensino híbrido e digital, que trazem mais rentabilidade, uma melhora forte na adimplência de 8 pontos percentuais, que implica em uma menor PCLD, então a adimplência positiva, exigiu menor PCLD, e mesmo assim todos os indicadores do contas a receber mostram mais robustez e mais saúde ainda do que no trimestre anterior. Terceiro ponto, o turnaround das operações de campus, reduzindo custos e despesas, e a nova estratégia de marketing digital, que além de reduzir despesa, trouxe muita eficiência na captação, reduzindo o CAC, além de redução das despesas corporativas. Eu peço desculpas que na apresentação a gente tem 3 setas aqui apontadas para baixo, elas estão verdes e na verdade são apontadas para cima. Todas elas são positivas, são todos os 5 pontos que permitiram que a gente tivesse 17,8% de crescimento no EBITDA recorrente dos 9 primeiros meses de 2021. E no bloco da direita, a gente vai falar talvez da mensagem mais poderosa dessa nossa divulgação de resultados, que é a GCO pós-CAPEX. A gente chegou a um valor de 390 milhões, comparado a 182 no mesmo período anterior, e são 3 principais fatores aqui positivos. Primeiro, os resultados positivos, os impactos positivos do próprio resultado operacional que eu acabei de mencionar, o menor consumo de capital de giro e a maior adimplência, e o terceiro ponto, o menor gasto com CAPEX, dado a operação mais asset-light que a gente tem hoje em comparação com o passado. Em síntese, o nosso acumulado de 9 meses apresenta um pouco menos de receita, mas com muito mais EBITDA e muito mais caixa. Essa é a estratégia que a gente está perseguindo, de ter uma operação mais asset-light que gere mais EBITDA e principalmente mais caixa. Queria reforçar um ponto que o Fred colocou aqui na fala dele, que todos os indícios que a gente tem, das fortes safras de captação
do presencial, mais o ACV poderoso de Vasta para 2022 que foi construído, indicam que 2022 já é o ano da retomada do crescimento de receita em Cogna. Portanto, a gente teve aí 2 anos de queda de receita, um ano muito importante de queda em receita em 20 e um segundo ano de queda de receita em 21, mas tudo indica que em 22 a gente reverte essa tendência e volta a crescer receita. E volta a crescer receita com uma companhia mais asset light, portanto capaz de entregar mais margem e mais geração de caixa. Indo para o penúltimo slide da nossa apresentação, a gente entra aqui nas perspectivas. A gente falou bastante aqui de resultados, principalmente do passado, vamos falar aqui das perspectivas para cada uma das nossas principais unidades de negócio, começando com a Croton. Então, na Croton eu destaco, primeiro que o processo de turnaround das unidades próprias foi concluído, a gente viu aqui ganhos estruturais de rentabilidade, a gente segue firme nessa estratégia de crescimento no segmento digital e no presencial, custos com alta LTV. Essa mudança de mix do presencial para o híbrido e para o digital, ela continua pressionando a receita em 2022, mas as margens não vão ser afetadas. Primeiro, que a própria mudança do mix para o digital já traz em si um aumento de margem. Segundo, que a tendência é termos safras de captação com volume e com receita positivos, tanto no presencial quanto no EAD. Portanto, as perspectivas são bem positivas. Ainda na linha dos custos presenciais com maior lifetime value, a gente foca nos custos da área da saúde, que tem grande oportunidade de crescimento, e especificamente no caso de medicina, a gente prevê a abertura de 3 novas faculdades do Mais Médicos, sendo 2 delas com previsão de abertura ainda para 2022. Um outro item importante aqui é que no digital a forte expansão de polos que foi observada nos últimos trimestres e a ampliação do portfólio de custos, ambos esses fatores, eles criam oportunidades que já estão praticamente pré-contratadas, né? São custos novos que foram implementados ou polos novos que foram implementados. Começam gerando algum valor, mas durante vários anos eles geram valor sucessivos. Então, o Roberto comentou isso na apresentação dele, é um ponto de boas perspectivas que a gente tem aqui de um crescimento já pré-contratado, no novo portfólio de custos e nos novos polos. Além disso, o produto Ampli e a sociedade Coatim, que a gente anunciou em julho, também trazem oportunidades para crescer adicionalmente. Ainda sobre polos, a própria quantidade de polos deve continuar crescendo, o que reforça o potencial de crescimento do digital e do híbrido. A gente ainda vê muita oportunidade a ser capturada com as iniciativas voltadas para estratégias de marketing digital, não só em custos, não é o principal foco a partir de agora o principal foco é eficiência para garantir cada vez mais captação, volume e receita de captação. A gente conseguiu fazer uma importante redução de CAC e agora tem muita oportunidade de continuar evoluindo na eficiência e eficácia dos processos de captação. E também vale um destaque, o Roberto já colocou, mas o PTK é realmente uma mudança sensível, uma mudança significativa, uma virada de página em relação à qualidade e da experiência do nosso aluno aqui dentro. Todas as jornadas serão impactadas e isso vai trazer para a Croton um diferencial muito relevante para os próximos anos, tanto na qualidade da experiência do aluno atual, quanto, como o Roberto falou, a flexibilidade que isso vai trazer para a gente poder inovar de forma muito mais rápida e muito mais ágil do que a gente consegue hoje com as limitações arquiteturais e sistêmicas que a gente tem. A gente vem trabalhando nesse projeto há alguns trimestres e os primeiros alunos começam a experimentar essa nova solução já no primeiro trimestre de 2022. Não é um projeto Big Bang, ele vai crescendo ao longo dos trimestres e semestres seguintes, mas não é mais uma promessa, os primeiros alunos já começam a experimentar essa solução a partir do primeiro trimestre de 2022. Indo agora para o último slide da apresentação, que é o slide 29, a gente espera um forte crescimento na receita líquida da Vasta, o ACV, que é a receita contratada para o ano seguinte, dá um indício disso, 32% de crescimento, sendo 20% de crescimento orgânico. Além do crescimento do ACV, que vem orgânico de 20%, a gente tem 12% de crescimento do ACV vindo da aquisição do Eleva, e ambos os números, tanto os 20% do orgânico quanto os 12% de aquisição do Eleva, podem continuar crescendo até o final da ciclo comercial, como o Gil comentou. A gente teve um contrato assinado com o Mackenzie que mostra a força da marca Vasta no setor e aumenta principalmente uma oportunidade em um segmento específico, que é o segmento de escolas que o Mackenzie atende, que não era necessariamente target para a Vasta, mas agora passa a ser um potencial de crescimento específico de escolas que procuram sistemas de ensino como a marca Mackenzie. Um outro ponto importante é que a gente está se tornando cada vez mais resiliente, né? A gente tem um novo go-to-market
a Vasta implementou um novo go-to-market que foi muito focado em contratos de subscrição. Praticamente todos os novos contratos que foram assinados com esse RID 22, eles foram contratos de subscrição, o que vai aumentar significativamente a representatividade desse modelo de negócio na receita total, que foi de 83% em 21. Então, provavelmente, receita de subscrição tende a ser mais relevante ainda em 2022, o que dá mais resiliência e mais segurança para a receita da companhia. As nossas ofertas de serviços digitais, B2B2C, como o Plural Meu Profit, que é a solução de aulas particulares para os alunos, ou o Plural Adapta, que é a solução de ensino adaptativo, elas já estão em operação e elas abrem uma nova avenida de crescimento, a oportunidade de vender serviços direto para os alunos. Então, é uma nova avenida de crescimento que a Vasta abre, que traz também uma perspectiva de crescimento bastante importante para a companhia. Com isso, o EBITDA e o GCO de Vasta devem ter forte crescimento em 2022, decorrente tanto do crescimento de receita, mas também de ações de eficiência que estão sendo implementadas na companhia. Indo para o último bloco aqui, o bloco das perspectivas de Cogna. As perspectivas são bastante positivas em Cogna, obviamente, principalmente porque a gente acabou de citar as perspectivas positivas de Kroton e de Vasta. A Cogna é a combinação predominantemente dessas duas unidades de negócio, mas não apenas no aspecto financeiro. Acho que o ano foi bastante intenso também em um outro aspecto que a gente gostaria de ressaltar aqui no nosso call de resultados, que é a discussão da agenda ESG dentro da companhia. A gente fez bastante coisa em relação a esse tema durante o ano de 2021. A gente criou grupos de trabalho, nós envolvemos centenas de pessoas nas discussões, elaboramos políticas, criamos grupos de afinidades, definimos e estamos implementando dezenas de planos de ação, fizemos o letramento das lideranças desde o conselho até as lideranças médias e, por fim, a gente definiu objetivamente quais são os compromissos sociais, especialmente aqueles relacionados à diversidade, os compromissos ambientais e os compromissos de governança que a gente vai assumir com a sociedade. Essas metas de curto, médio e longo prazo, elas já foram assumidas pela companhia, já foram validadas internamente, elas vão ser tornadas públicas no final de novembro, para que a sociedade possa acompanhar o cumprimento de todas essas metas. A gente está realmente engajado no tema de ESG e está realmente, genuinamente mobilizando toda a organização para a construção de boas práticas de ESG. O anúncio das metas e do nosso manifesto de ESG vai ser um evento público, todos estão convidados, a data vai ser divulgada em breve, provavelmente no final do mês de novembro. No que tange aos resultados financeiros de Cogna, o ano de 2022 ele também traz boas perspectivas. 2022 vai ser o ano da retomada do crescimento de receita de Cogna, como eu mencionei e o Fred mencionou também, obviamente excluindo aí as receitas de escolas, de ambas as análises, uma vez que a gente vendeu essa operação de escolas da Saber. A gente espera uma retomada de crescimento de receita já em 2022 e esse crescimento de receita vem em conjunto com a continuidade do crescimento de EBITDA e com uma forte geração de caixa. Então, validando aqui a estratégia de se tornar uma companhia cada vez mais asset light, buscando cada vez mais earnings per share e retorno sobre capital investido. Acho que os resultados do terceiro trimestre trazem aqui indícios de boas perspectivas para o futuro e com isso eu termino a nossa apresentação e gostaria de agradecer a todos pela participação, convidando todos para a nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Leandro Bastos, Citibank. Pessoal, boa tarde, obrigado. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira aqui sobre a adimplência, né? A gente vê que a PCLV seguiu. Quer dividir um pouco como vocês estão enxergando a adimplência do aluno e qual parece ser a tendência aqui para a parte de provisões. Essa seria uma primeira. E a segunda, sobre despesas de marketing, né? Vocês também comentaram sobre as alavancas de redução do CAC. Mas eu acho que até para entender um pouco, dado que a captação ela vem respondendo, né? Se faz sentido voltar a investir um pouco mais no canal para acelerar o crescimento, ou se com as ferramentas hoje que vocês têm mapeadas não parece necessário. Obrigado.
Olá, Leandro, tudo bem? Rodrigo Galindo aqui. Eu vou começar respondendo a primeira e depois eu passo para o Roberto, ele completa a primeira pergunta e responde a segunda. Então, vamos lá, sobre a adimplência. Então, o resultado foi bem positivo, de fato, 8 pontos percentuais de adimplência do mês. Eu vou citar aqui 3 pontos que foram realmente importantes, estão citados no release, e um quarto que também não foi citado no release, mas que foi importante. Acho que o primeiro ponto que levou ao aumento de adimplência é a gente ter um processo mais rigoroso de admissão dos alunos. A gente consegue identificar alunos que fizeram suas matrículas, pagaram a primeira mensalidade, mas não se engajaram nos estudos, e a gente desconsidera esses alunos da base. Isso significa que a gente não gera contas a receber de baixa qualidade para os calouros. A mesma coisa nos veteranos. A gente tem um processo hoje muito mais eficaz de, nos alunos veteranos, identificar quem são os alunos veteranos desengajados e tratar esses alunos, não reconhecer a receita desses alunos, porque a gente sabe que eles estão desengajados. Em tese, são alunos que se rematricularam, assinaram um contrato de 6 meses, a gente teria o direito legal de continuar faturando esses alunos, mas a gente sabe que a capacidade de transformar essa receita em caixa é baixa, portanto a gente prefere ser mais efetivo, identificar esse desengajamento rápido e converter esse aluno para evadido mais rápido, o que gera, sim, uma menor receita, mas ao mesmo tempo geram contas a receber de mais qualidade. O terceiro ponto foi, a gente tinha descontos de pontualidade para um grupo de alunos, mas a gente ampliou para todos os alunos da organização, isso também aumenta a adimplência. E o quarto ponto que eu falei que eu ia citar que não estava no release é que os processos de cobrança e os sistemas de cobrança sofreram alterações e foram otimizados durante o ano de 2021. Isso também certamente trouxe muito valor. A gente não consegue identificar quanto desse benefício veio de cada uma dessas iniciativas. O que a gente consegue dizer é que essas 4 iniciativas em conjunto trouxeram valor, esse valor importante de 8 pontos percentuais na adimplência, mesmo num cenário macroeconômico ruim. Eu queria passar a palavra para o Roberto para ele completar e responder a pergunta sobre marketing. Perfeito. Não, acho que a tua exposição está perfeita, Rodrigo. Acho que foi importante se destacar aí a melhoria dos processos de cobrança e de adimplência, né? Garantir que o boleto chegue correto, chegue tempestivamente, melhorar a comunicação, tudo isso ajuda muito, sem dúvida. Falando um pouquinho, Leandro, sobre marketing, eu destacaria, a nossa estratégia é a seguinte: primeiro, não só olhar para a verba de marketing como um todo, mas olhar sempre a relação LTV sobre CAC, para garantir que o que a gente está trazendo é aluno com alto LTV, pelo menos na proporção, né, de alto LTV sobre o investimento que a gente faz unitário. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. O time de marketing está com uma disciplina muito grande com relação a isso. A gente acha que ainda tem espaço para melhorar essa relação de LTV sobre CAC, não só pela movimentação de mídia offline para mídia online, mas também muitas das inovações e canais de captação diferentes que o time de crescimento tem procurado. Então, a gente acha que ainda tem um espaço para melhorar, mas eu concordo contigo, e você vai ver isso agora no 4º trimestre. Acho que a gente pode, sim, acelerar um pouco mais o investimento em marketing para tentar aumentar, né, o investimento em marketing para tentar acelerar a captação. A gente começa agora no 4º TRI uma preparação para um ciclo de captação, que é o ciclo de captação mais importante do ano. Então, você já vai ver um aumento de gastos de marketing no 4º TRI com essa estratégia, mas acho que é importante dizer que é um aumento de volume de dinheiro investido, mas sempre com essa preocupação de LTV sobre CAC, assim, muito em mente. Tá? Perfeito. Muito obrigado, Galindo, Roberto. Nossa próxima pergunta, Marcelo Santos, Banco JP Morgan. Boa tarde a todos, obrigado por pegar minhas perguntas. São 2. A primeira é se vocês pudessem comentar um pouco mais da melhora substancial que teve na taxa de evasão dos alunos de campus. Acho que caiu praticamente pela metade, mesmo no ambiente econômico desafiador. Talvez esteja ligado a alguns fatores da adimplência aí que vocês já explicaram, mas acho que seria interessante ouvir um pouco mais as iniciativas que levaram a isso. E o segundo, se vocês pudessem comentar um pouco mais dos economics do Ampli, que tem aí trazido bastante intake para o ensino digital. Como é que funciona o marketing, a receita, como é que isso entra no seu P&L? Seriam essas 2 perguntas. Ô Marcelo, tudo bem? O Roberto vai responder ambas as perguntas, ok? Um abraço. Oi, Marcelo, obrigado pelas perguntas. Eu acho que a primeira, com relação à melhoria da evasão do campus, acho que tem 2 fatores, né? Claro que a melhoria da adimplência, a melhoria
do engajamento, né, acompanhar o engajamento, estar mais próximo do aluno, garantir que as rematrículas dos ciclos mais recentes fossem focadas nos alunos de maior engajamento e de maior rating de crédito. Tudo isso veio melhorando o perfil desse nosso aluno. Como o campus tem uma participação relevante do presencial e o presencial cresce a uma taxa menor do que o digital, é natural que o campus apresente uma melhora de evasão, né? Então, acho que é por isso que você enxerga essa melhora de evasão. Assim como a gente vai ver, né, um aumento da evasão no próximo ciclo, advindo especialmente do crescimento muito forte de EAD, né? Acho que você conhece super bem essa dinâmica, sabe que quando tem uma captação muito forte, consequentemente a gente tem um aumento de evasão também. Mas aqui o do campus é um conjunto do mix de alunos que tem mais presencial e, portanto, tem uma pressão menor de evasão porque tem menos crescimento nas últimas safras, além de toda essa melhoria processual e claro, a melhoria de adimplência, ela afeta diretamente, tem uma correlação quase que perfeita com as rematrículas. E aí, falando sobre Ampli, Ampli ainda é uma iniciativa que a gente está muito entusiasmado, a gente enxerga bastante potencial, mas ela ainda é inicial. Acho que é importante dizer que nós, do nosso lado, nós fazemos esforços de captação, portanto, com investimentos na marca, mas sempre usando as plataformas que a gente já tem para as outras marcas. Então, os mesmos contratos, as mesmas plataformas de mídia digital, né, que é o principal canal de captação de Ampli. Então, aproveitando muito do que a gente tem, então é um custo marginal bem menor, né? E, além disso, tem os gastos que a própria TIM tem feito, e a gente tem feito vários testes, experimentando várias iniciativas para ver o que tem aderência com a base de TIM. Esses investimentos de TIM são feitos pela TIM, não são registrados no nosso resultado. Mas os feitos por nós estão registrados no nosso resultado, mas eles são marginais e também segue esse mesmo princípio de LTV sobre CAC. Eles são até um pouco mais eficientes do que as marcas tradicionais que a gente tem, as marcas do legado. Marcelo, Rodrigo, aqui só completando, a gente não vai dar disclosure, né, pelo menos nesse momento, da quantidade de alunos específica de Ampli, mas a gente já disse o quanto foi representativo para a captação. 8 pontos percentuais da captação vieram de Ampli. E, sim, se a gente fizer as contas, aí a gente vai chegar à conclusão de que Ampli já hoje captou já nesse 1 ano de vida aí algumas dezenas de milhares de alunos e já captou mais do que grandes grupos de educação à distância do Brasil. Então, já é uma operação relevante, com um crescimento com muito potencial, e a gente está bastante otimista. A gente, obviamente, esse começo de processo é de tentativa e erro, de testar como é acessar essa base de clientes tão rica do jeito certo para garantir muito mais conversão, e a gente está com estratégias múltiplas até encontrar a veia, mas acho que uma vez que e mesmo assim já está tendo bons resultados, mas quando encontrar a veia, acho que o potencial é bastante forte aqui. Só um follow-up nesse negócio do Ampli. O EBITDA por aluno de um aluno Ampli versus o digital normal, como é que ele se compara? Qual a rentabilidade? Como é que é o LTV desse aluno Ampli versus o aluno tradicional digital? Perfeito. Boa, bem lembrado, Marcelo, você tinha feito essa pergunta, escapou aqui na minha resposta. Não, ele é equivalente. Quando a gente fez a negociação com a TIM, foi uma negociação onde o revenue share que a gente tem com os polos, né, no ponto do repasse para as outras marcas, fosse equivalente ao que a gente tem com o TIM. Claro que são modelos diferentes, né, um modelo mais com recompensas em equity para a TIM, mas do ponto de vista de LTV, ou seja, o quanto do LTV fica para a TIM ou o quanto fica para o parceiro, ele é equivalente. Para nós, o LTV de um aluno digital Anhanguera ou de um aluno digital Ampli são equivalentes. Perfeito, está claríssimo. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta, Ian Seskin, BTG Pactual. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Uma pergunta só aqui do nosso lado sobre nível recorrente de margem, principalmente ali para ensino superior, tá? Para Kroton. A gente tem acompanhado aí uma melhora substancial de margem ano contra ano, mas também observa uma queda trimestre contra trimestre, né? Boa parte dessa queda ela já vem ali com
a retomada das atividades presenciais, com o custo de operação, utilities, hora-aula de professor. Eu queria entender um pouco como que a gente pode visualizar a recorrência dessa margem, né? E talvez algum número, não sei se vocês podem abrir para a gente, mas um número interessante de saber é quanto por cento desses alunos presenciais, se eles já voltaram às aulas no campus, né? Porque também a partir do momento que você já tem uma retomada mais forte, talvez dê para pensar e imaginar uma segunda derivada, já como que essa margem deve se projetar para frente, né? Um pouco disso que eu queria ter uma cor. Obrigado, pessoal. Oi, Ian, tudo bem? É Rodrigo aqui. Uma pergunta só, mas a gente vai dividir a resposta em dois aqui. Eu vou comentar e depois o Roberto completa se ele tiver algum comentário adicional. Mas, basicamente, além do retorno à presencialidade, a gente tem questão de sazonalidade entre trimestres, né? Então, talvez a melhor proxy que a gente tem aqui, o encerramento do ano de Kroton deve entregar margem entre 25% e 28%. Então, a gente tem aí uma margem, um range ainda grande, mas 25% a 28% é uma margem, é um range seguro para a gente considerar para o fechamento do ano de 2021. Para 2022, a gente tem a oportunidade de manter ou crescer essa margem. Eu passo aí para o Roberto fazer um pouco de comentário de conceitual e mais qualitativo de quais são as oportunidades que a gente tem. Legal. Obrigado pela pergunta, e acho que o Rodrigo já apontou o ponto da sazonalidade. Acho que para você se orientar um pouco do fechamento do ano, o quarto TRI, como eu mencionei na pergunta anterior, a gente vai investir um pouco mais em marketing, então vai ter uma pressão em margem, mas é uma pressão em margem momentânea, visualizando uma recompensa lá na frente, né, especialmente com esse conceito de LTV sobre CAC, que a gente tem sido bastante disciplinado. Então, acho que, de fato, as margens mostram uma recuperação importante. Acho que é importante dizer que elas são estruturais. Claro que a gente tem ganhos, né? Você mesmo mencionou ganhos mais fortes no primeiro semestre em função da menor presencialidade, mas isso, 37% de margem, por exemplo, que a gente teve no segundo TRI, obviamente é uma margem fora do normal, né? Não é uma margem sustentável ao longo do tempo. Acho que essa margem demonstra uma falta de presencialidade. Depois, a margem que o Rodrigo mencionou entre 25 e 28 é o que a gente entende que é a margem saudável e estável da companhia. Acho que, falando assim muito qualitativamente sobre 2022, a gente está muito positivo com relação a 2022, mas é importante dizer que tem pressões aí a gente está vendo a inflação muito alta, esse tipo de coisa também vai nos desafiar do ponto de vista de custos, mas a gente tem um plano de ação bastante concreto. A gente já mostrou isso nessa reestruturação que a gente fez de Kroton. Sempre tem a oportunidade de pensar diferente, se reinventar, fazer algo diferente e continuar ganhando eficiência. É com essa cabeça que a gente está entrando em 22. Ian, só reforçando aqui um ponto que o Roberto comentou sobre fazer diferente, todo o processo de reestruturação que Kroton fez gerou um valor absurdo para a companhia, e certamente a companhia é melhor hoje e entrega um serviço de melhor qualidade do que entregava há 1 ano e meio atrás, quando esse processo começou. Então, com esse espírito de entregar as oportunidades de eficiência para compensar, por exemplo, o aumento da inflação, mas sem prejudicar a experiência que a gente oferece para o nosso aluno, uma vez que se a gente não fizesse isso, a gente não ia estar, de fato, entregando a customer centricity que o Roberto comentou. Então, em resumo, 25% a 28% de margem para o fechamento do ano de 2022, e a gente não espera queda de margem, de 21, e a gente não espera queda de margem de 22 em relação a 2021. Acho que essas são as mensagens-chave. Perfeito. Ficou muito claro. Muito obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta, Vinícius Ribeiro, UBS. Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado por pegarem a pergunta. Só aproveitando esse último comentário do Rodrigo, a gente está vendo uma mudança significativa de variáveis macroeconômicas, sobretudo de inflação, né? Então, se pudesse dar uma cor para a gente, como que o que, sob o ponto de vista tanto de top line quanto de custo, que dá a vocês a segurança que o nível de margem, que é possível ter uma real alavancagem operacional, sobretudo em Kroton, para o ano que vem. E aí, na mesma linha, se a gente puder explorar um pouquinho esse próximo ciclo de captação, de novo, à luz dessas novas variáveis macroeconômicas, entendo que são exógenas, mas enfim, é o que a gente tem que trabalhar. Como que vocês estão pensando em estratégia de captação, estratégia de retenção e por aí vai? Obrigado. Oi, Vinícius, tudo bem? É o Rodrigo aqui. Eu vou começar e depois passo para o Roberto.
Eu queria responder essa pergunta um pouco mais conceitualmente, porque a gente não pode entrar em mais detalhes do que a gente já deu, para não caracterizar nenhum tipo de guidance, tá? Então, vamos lá. Eu acho que a gente tem dois vetores que são contrários e a gente vai descobrir qual deles é mais forte. A gente tem a nossa hipótese pelos resultados do segundo semestre de 2021. Um vetor é o vetor macroeconômico. A gente tem aí toda a situação que o Brasil está passando, que todas as indústrias estão passando, e a gente não seria diferente. A gente está no Brasil, inserido nesse contexto, está sofrendo e vai sofrer os impactos, assim como qualquer outra empresa em qualquer outro setor. Por outro lado, a gente está vivendo um momento de mudança no nosso negócio que traz para a gente um aumento absurdo do addressable market, que é o quê? Há 2 anos atrás, um aluno que quisesse fazer o curso de administração, ele tinha uma opção: pagar R$600 e fazer um curso de administração presencial. Mas já existia o curso de administração EAD. Já, mas ele era carregado de preconceito. Veio a pandemia, mostrou que é possível entregar um curso de administração digital com alta qualidade, o preconceito a esse curso de administração cai, e hoje ele tem a opção de fazer esse mesmo curso de administração por R$190. Isso significa que uma parcela X que poderia fazer um curso de administração, hoje é uma parcela da população de 4X, onde R$200 cabe no bolso. Então, no segundo semestre de 2021, a gente já viveu essa pressão macroeconômica e a gente teve um aumento de 40% na captação. Para mim, isso é um bom indício de que esse vetor de redução de preço com aumento do addressable market é mais forte do que o vetor macroeconômico ruim, de um ambiente macroeconômico ruim. Então, essa é a nossa percepção macro de que por que a gente está otimista mesmo num cenário macroeconômico que não é positivo. Eu queria passar a palavra para o Roberto para ele completar a resposta. Tá ótimo. Obrigado, Vinícius, pela pergunta. Eu concordo com o Rodrigo com relação à captação. Eu digo até, trazendo alguns elementos, recentemente o Google fez uma pesquisa, né, usando as ferramentas que eles têm para identificar quantos brasileiros estão interessados em fazer ensino superior. Não necessariamente eles têm as condições financeiras, mas dos 32 milhões de brasileiros que têm idade, né, mas não têm o ensino superior, segundo o Google, 15 milhões querem fazer uma faculdade nos próximos 6 a 12 meses. Acho que muito da cabeça que a gente tem trabalhado aqui puxa, se tem 15 milhões, ainda que a metade não tenha dinheiro para pagar, ainda tem 7 milhões. A gente precisa identificar, ser eficiente, né, usando ferramentas digitais, usando inovação, pensando diferente, como é que a gente encontra nem precisamos dos 7, a gente só quer uma parte desses. Então, a gente está trabalhando muito com essa cabeça, foi com essa cabeça que a gente trabalhou nesse ciclo e a gente conseguiu, né, fazer essas taxas de crescimento que a gente tem. Claro que é um mercado competitivo, a gente vai viver semana a semana e vai ver o quanto a gente vai ser eficiente, mas eu diria que a gente continua bastante otimista com o que vem pela frente, tanto pela retomada da economia, a volta da presencialidade, mas também porque a gente sente que tem várias iniciativas sendo feitas dentro da organização e que ao longo do tempo vão maturando. A mesma coisa, você fez a pergunta para a retenção, né, para a rematrícula, a mesma coisa para a rematrícula. Hoje a gente tem uma base de alunos mais saudável, de crédito melhor, então a gente não vê uma razão para que a gente tenha uma evasão fora do normal, especialmente se a gente conseguir continuar trazendo alunos de qualidade. Acho que, assim, para resumir, a gente obviamente tem a incerteza que tem muita coisa acontecendo na economia, muita coisa acontecendo nessa volta da pandemia, mas a gente está otimista. A gente acha que essa recuperação do mercado é consistente e a gente vai conseguir identificar e capturá-la. Perfeito, pessoal. Obrigado pela resposta. Nossa próxima pergunta, Vitor Tomita, Goldman Sachs. Boa tarde a todos. Obrigado por pegar as nossas perguntas. São duas do nosso lado também. A primeira é se vocês poderiam elaborar um pouco mais sobre essa pressão no ticket presencial da Kroton durante a captação e sobre o cenário competitivo em geral. A segunda pergunta sobre Vasta. A gente entende que o menor mix de par deve ajudar no ticket médio do ACV 2022, mas pensando numa base de mesmas marcas, vocês chegaram a ter dificuldade para repassar a inflação às escolas, dada a alta da inflação? Obrigado. Oi, Vitor, tudo bem? Rodrigo aqui. Eu vou começar a resposta da primeira, depois eu passo para o Roberto e depois para o Gil para responder as perguntas. No ticket, a gente tem dois efeitos principais que geraram queda de ticket. Eles são muito claros, muito simples de entender. Primeiro,
é o PEP. A gente deixou de oferecer o PEP para novos alunos e o ticket do PEP ele era naturalmente mais alto do que o ticket de alunos pagantes. Então, isso já traz por si uma redução de ticket médio, a menor quantidade de alunos de ticket de PEP. E o segundo é do PMT. O PMT, PMT é o parcelamento que a gente dá para os alunos de matrícula tardia. Por exemplo, o ano que entrou em abril, ele tem as mensalidades, teria que pagar as mensalidades de janeiro, fevereiro, março e abril ao mesmo tempo, ele não tem condição. Então, as mensalidades de janeiro, fevereiro e março, a gente parcela essas mensalidades. O valor que a gente parcelava até o semestre passado, ele era o valor cheio da mensalidade, sem nenhum tipo de desconto. A partir deste semestre, a gente parcela a mensalidade já com algum tipo de desconto. O desconto que ele terá nas mensalidades a partir do 4º mês, ele também tem nas 3 primeiras mensalidades. Isso simplifica o processo de comunicação, torna a dívida do aluno menor, portanto, torna a dívida do aluno o crédito de mais qualidade, mas o efeito que isso gera é de uma redução de ticket. Então, são dois fatores atípicos, dois fatores pontuais que levaram a essa redução de ticket. Então, acho que essa é a minha mensagem em relação ao ticket do presencial. No geral, se a gente tira esses dois efeitos, a gente tem o ticket do presencial estável. Então, a gente está bem confortável com o ticket do presencial. E, Roberto, fica à vontade para completar sobre esse tema ou passar para o cenário competitivo. Não, acho que está perfeita a sua explicação, Rodrigo. Vitor, não tenho nada a complementar. Acho que o cenário competitivo de captação, ele continua, assim, não mudou muito, né? Eu acho que já falei isso nos últimos 2 ciclos. Acho que do ponto de vista de EAD, a gente chegou no ponto que, para nós, é o ponto mais baixo do ticket médio, né? A gente vê os cursos digitais aí na faixa de R$150, R$170. A gente acha que é por aí mesmo, até que haja uma mudança estrutural, seja de regulação, ou seja de modelo de negócios, a gente acha que é por aí. Vemos, claro, ofertas mais agressivas aqui e ali. Quando um concorrente lança um curso numa região, às vezes tem uma oferta momentânea, mas está estável. E o presencial, eu acho que chegou num ponto onde a gente vê até recuperação, né, de ticket em algumas praças, especialmente porque o presencial tem, de fato, uma estrutura de custos mais pesada, à medida que as concorrentes, né, não só nós, mas as concorrentes vão formando os alunos veteranos, que são de safras mais rentáveis, as turmas novas vão ficando pequenas, menos rentáveis, e não tem outra saída a não ser ajustar o preço. Então, continua sendo um mercado competitivo porque tem muitos players, mas acho que menos agressivo do ponto de vista de oferta, em resumo. E eu queria passar a palavra para o Gil para responder a pergunta sobre a Vasta. Vitor, obrigado aí pela pergunta. Vamos lá. A inflação esse ano, né, normalmente a gente consegue passar sempre um ganho real acima da inflação nas nossas tabelas. Esse ano a gente vai ficar mesmo com a inflação, né, porque ela teve esse estirão agora no final do ano, mas a gente não vai ter uma perda de inflação no nosso mix de produtos, tá? Quanto à receita, você trouxe um ponto interessante, né? A nossa receita, ela tem não só um mix muito mais sólido, né, pela redução da par paper-based, porque a par de assinatura, né, o que a gente chama de par as a service, ela tem um comportamento de receita exatamente igual aos outros sistemas de ensino, então ela vem com uma receita muito boa. E acho que uma forma de você enxergar isso é que no momento em que a gente anuncia um crescimento de base de escolas de 19% para um crescimento de receita média, né, para um crescimento de receita de 32%, já dá para ver que a gente está com um bom mix de preço, com um bom ticket médio. Acho que dando um pouco de cor para a safra comercial de agora, as nossas marcas premium são aquelas que têm se mostrado as que têm a melhor campanha comercial esse ano, né? O que poderia até ser contraintuitivo, né? Num ano difícil, as marcas mais premium, as marcas mais caras são aquelas que têm a maior captura de novos clientes. Isso tem muito a ver com as escolas querendo, de fato, se reposicionar nas suas comunidades para oferecer, para criar diferenciais competitivos aí junto com as famílias, tá bom? E acho que a última complementação aqui, Vitor, é o crescimento de complementares, tá? O crescimento de cross-sell, ele também está muito positivo, assim como a gente viu nas 2 últimas safras.
o que mostra que a escola ela está disposta a adotar mais coisas, oferecer um pacote mais robusto para a família, e do nosso lado a gente percebe um ticket maior por escola crescente também, tá bom? Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Roberto. E obrigado, Gil. Nossa próxima pergunta, Maurício Cepeda, Credit Suisse. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo espaço. Eu entendo que vocês estão bastante otimistas, né, com a recuperação de base daqui para frente, mas a gente vê que o presencial / híbrido, né, tem tido uma recuperação, não só para vocês, mas em geral para o mercado um pouco mais lenta. Vocês acham que pode ser necessário fazer um novo dimensionamento dos campos, agora que essa base pode demorar um pouco e agora que o hibridismo está maior? Então, essa é a minha primeira pergunta. A segunda é que, bom, agora também não só a inflação, mas os juros têm aumentado, né, bastante, e a alavancagem de vocês ela está num nível meio que máximo, né? Vocês pretenderiam fazer algum divestment de ativo para conseguir diminuir essa alavancagem, agora que esses juros estão mais altos? Muito obrigado. Oi, Cepeda. Boa tarde, obrigado pelas perguntas. Rodrigo, eu vou começar a resposta, depois eu passo para o Fred e para o Roberto comentarem. Vou começar pela segunda pergunta. Nossa alavancagem não está no nível máximo, está em 2 de 3, está longe do nível máximo, ainda tem espaço. A gente está bastante confortável com o nível de alavancagem, não tem nenhuma previsão ou intenção de venda de ativos para alavancagem. Pode ser que a gente tenha algum pequeno ativo que não faça mais parte da estratégia da companhia, que a gente possa, de alguma forma, dispor, mas não tá nos planos nem esse tipo de ativo, mas não há necessidade da gente considerar a venda de ativos para administrar a alavancagem. A gente administrou, na verdade, a alavancagem com aquilo que a gente precisava fazer, que era gerar caixa. A gente gerou caixa, aumentou o EBITDA e isso trouxe a alavancagem para 2 vezes EBITDA. Então a gente está bem confortável com esse patamar. O ano que vem vamos ficar entre 2,3 vezes EBITDA, é mais ou menos o patamar que a gente deve ficar daqui para frente. E em relação à primeira pergunta, que é relativa aos campi, eu vou passar para o Roberto responder, e depois eu faço meus comentários finais. Por favor, Roberto. Obrigado, Rodrigo. Maurício, obrigado pela pergunta. Acho que você tem razão, pode ser que aconteça um ajuste aqui, outro ali, nada que seja considerado um turnaround ou um fechamento de unidades, são ajustes que a gente faz naturalmente ao longo do processo. A gente tem bastante EAD Premium também, né, nas unidades, que é o nosso EAD que tem presencialidade, né, que usa os laboratórios, diferente de outras ofertas de mercado que são cursos de saúde e engenharia com laboratórios digitais. Então, eu te diria a minha resposta assim, de maneira bem pragmática: ajustes acontecem, são naturais, mas de maneira nenhuma muito longe de ser um turnaround ou um fechamento de unidades de maneira contundente. Tá bom. Não, perfeito. Obrigado pela resposta. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Galindo para as últimas considerações. Senhor Rodrigo, prossiga com suas últimas considerações. Bom, senhores, eu queria agradecer a presença de todos e dizer que a gente está bastante satisfeito com os resultados. 2020 foi um ano bem difícil. 2021 foi um ano de colher os resultados na Kroton, mas de plantar os resultados na Vasta. Eles estão plantados com um ACV forte e a gente está, então, satisfeito com as entregas, mas ainda com muito foco para garantir o fechamento de 2021 e um ano de 2022 que entregue todo esse otimismo que a gente está traduzindo aqui no call de resultados para vocês. Queria agradecer e deixar registrado aqui o meu agradecimento a todo o time. Foram 2 anos de muito esforço e muito trabalho para conseguir superar os desafios que a Covid trouxe para a companhia, mas acho que hoje a gente demonstra com esse resultado do terceiro trimestre uma entrega bastante sólida, bastante consistente e que planta as bases para um 2022 muito robusto. Obrigado a todos e boa tarde. Obrigada. A teleconferência dos resultados da Cogna está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.